Fala galera tricolor, Marco Lopes aqui. Eu tô tentando aqui editar uns vídeos, gravar uns vídeos, mas cara, como eu falei, eu não sei nada disso, tô aprendendo ainda. Então eu tô aqui em casa agora, recuperado, né, depois de tudo isso. E tá no feeling, tá do jeito que dá. Tava esperando o Gugu entrar ao vivo, mas o Gugu até agora nada. Lolo deve estar segurando ele lá, né? O bicho deve estar morto, deve estar cansado pra caceta e não tá conseguindo gravar. Enfim, eu preciso falar algumas coisas com vocês. E aí eu vou fazer esse ao vivo aqui mesmo, do jeito que dá. Porque tava vendo aqui, eu sou novo aqui agora na área, né? Então não sei gravar ainda, não sei como é que edita, tem que aprender essa coisa toda. E aí eu falei, pô, vou gravar um vídeo no YouTube, já que lá no TikTok e no Instagram tem limite de tempo, né? Falei, então vou gravar aqui porque ainda não sei editar e para lançar um vídeo no YouTube, lançar um ao vivo no YouTube, eu tenho que ter mais de 50 inscritos e eu não tenho ainda, acabei de lançar o canal. Então eu preciso falar com vocês por aqui mesmo, né? Espero que daqui para frente, sei lá, eu entre numa live aí com o Gugu pra gente debater, enfim. Gugu não, né? Senhor América, Senhor América. Tô aprendendo isso aí. Os gatos aqui em casa estão atentados. Se vocês escutarem um barulho aí fora do normal, é os gatos aqui de casa. Vamos lá, vamos falar sobre arbitragem, né, cara? Pô, Cara, eu preciso que o Canhota, que tem um monte de seguidor aí, o Gugu, Senhor da América, que tem mais seguidor, comente sobre isso, porque, cara, a arbitragem da Conmebol Libertadores é vergonhosa, vergonhosa, tá? A gente sabe que aqui no Brasil a nossa arbitragem é péssima, né? A gente tem aí N motivos para acreditar que tem favorecimento daqui ou de lá, né? Isso já vem de anos, não é de agora, mas esse ano a gente experimentou alguns pênaltis marcados contra o Fluminense que, porra, nem falta foi, e muito pênalti que teve a nosso favor que não foi marcado, né? Eu não vou ficar aqui citando nomes de árbitros brasileiros, que eu acho que a gente tem que valorizar o nosso país, o que a gente tem de melhor, mas tá ruim, a arbitragem no Brasil tá ruim. Agora, a arbitragem de Conmebol Libertadores, de Conmebol, seja Sul-Americana, seja Libertadores, é um troço assim, absurdo, absurdo. O que o senhor Vilmar Roldan fez ontem foi absurdo, né? A gente tem uma péssima experiência, uma péssima lembrança de 2008, que tinha o senhor Héctor Baldassi, que tá, né, a gente vai carregar esse fardo aí para sempre. Graças a Deus, a glória eterna chegou, então acabou. Aquela noite de 2008 acabou agora em 2023. Mas a gente precisa ficar atento e precisa comentar sim, e precisa criticar sim, porque, gente, não é uma coisa normal, cara, não é uma coisa normal. Eu sei que eu sou torcedor de estádio, tá? Eu sou torcedor de arquibancada, eu já fui muito ao Maracanã, já vi muito jogo no Maracanã, e eu sei que quando a gente tá no estádio, a percepção é diferente, né? Por mais que a gente tenha tecnologia hoje a gente consegue ir para um jogo e tá com o celular ali a postos, logo no minuto seguinte ver se foi impedimento, se não foi, se foi falta, se não foi, né? A gente consegue essa informação mais rápido. Quando é um jogo igual foi esse de final de Libertadores, não tem como. Não tem como. Ninguém tá prestando atenção em postar nada, ninguém tá prestando atenção em ver nada, né? Simplesmente, cara, você não vê. Aí você fica com aquela sensação no estádio de que, pô, foi falta, não foi? Foi impedimento, não foi? Então no estádio não dá pra gente ter a real noção do que aconteceu. Pra mim, que não pude estar lá, né, presente de corpo, mas estava de alma, de pensamento positivo, não pude estar lá, eu estava em casa assistindo. E o que eu xinguei aquele árbitro, o que eu passei mal com a arbitragem desse jogo, foi absurdo, cara. Foi um troço assim, cara, muito feio, muito feio. Isso não é legal, isso não é positivo pra ninguém, pra ninguém. A gente sabe, sempre soube, que brasileiros em competições internacionais, em competições sul-americanas, principalmente a sul-americana,
a Libertadores e a Sula, é muito prejudicado, né? Os árbitros, eles são copeiros mesmo, né? A mídia argentina, a imprensa argentina, em sua grande maioria, tá criticando a arbitragem, tá falando mal, não falando mal do Boca em si, porque eu acho que o Boca fez seu papel, né? Fez seu papel, jogou bem, foi digno, tipo, vendeu caro a derrota, mas assim, tá todo mundo na mídia argentina, na imprensa argentina, criticando a arbitragem. Tipo, o Boca foi favorecido, sim. O árbitro foi copeiro, sim. A gente não teve um árbitro caseiro. A gente tá acostumado com isso. Só que tem horas que exageram, né? E foi demais, cara. A imprensa argentina tá toda repercutindo a arbitragem do senhor Vilmar Roldan. Toda. A gente já tem um trauma com o Héctor Baldassi. E não precisava de outro, né? Graças a Deus deu tudo certo. A glória eterna tá aí, vai ser para sempre, meu. O nome já diz, glória eterna, né? Mas assim, a gente precisa falar, tá? A gente precisa falar. No primeiro tempo, aos 27 do primeiro tempo, se não me engano, não me recordo agora o nome do jogador, ele teve uma disputa ali entre ele e o Ganso, que eles ficaram... O Ganso deu uma provocada, é óbvio, isso é normal, natural do jogo. O Ganso deu uma catucada ali, puxou daqui, puxou de lá. Só que ele, Vila Santi? É Santi? Eu não lembro agora o nome dele. Vê aí pra mim, por favor, o nome do jogador aí, que eu tinha deixado lá registrado. Eles dois, né, ficam ali se marcando, um em cima do outro. E de repente, ele dá uma cabeçada. Mas uma cabeçada, deixa eu conferir aqui no... 27 do primeiro tempo do jogo, cabeçada do Valentini, jogador Valentini do Boca Juniors. Ele ali numa rusga com o Paulo Henrique Ganso, ele dá uma cabeçada, ele simplesmente dá uma cabeçada no pescoço e no rosto do Ganso. Isso é agressão. Ele foi intencional, ele abaixou a cabeça e deu uma cabeçada no Ganso. Então assim, os comentaristas de arbitragem brasileiros, que a gente, né, já sabe como é que funciona, falou que no máximo caberia um amarelo. Tá, não vou nem discordar não, caberia um amarelo, não precisava expulsar, talvez não precisasse chamar o VAR para isso. Mas o cara deu uma cabeçada intencional no Ganso, tá? E no mínimo ele tinha que receber um amarelo, jogador Valentini do Boca Juniors, tinha que receber um amarelo. E nem isso o juiz marcou, né? Beleza, segue o jogo. A arbitragem a gente já sabe como é que é, não vai dar qualquer faltinha. A mídia, a imprensa argentina toda falou que todas as faltinhas, os detalhes, era tudo a favor do Boca. E foi a favor do Boca. Isso vai irritando, né, cara? Isso vai cansando a gente. E aí, a gente teve um lance do John Kennedy no final do segundo tempo. John Kennedy já tinha entrado e tal. E aí o John Kennedy, ele estica o braço para conter o jogador argentino que estava vindo. E aí pega lá no pescoço do argentino e na mesma hora o Vilmar Roldan apita e aplica o amarelo. Então assim, zero critério, né? O cara dá uma cabeçada intencional no Ganso e não teve cartão. O John Kennedy, ele estica o braço para conter o jogador argentino, cartão amarelo. Ok, beleza. A gente precisa também, várias situações. Teve uma situação do Keno, no final do segundo tempo, que ele tá na linha de fundo, que o argentino estica o braço, bate no rosto do Keno. O Keno cai com a mão no rosto, ele ignorou, ele nem falta deu, ele mandou o jogo seguir. São essas pequenas coisas que vai irritando, que vai minando, né? Imagina pro jogador que tá lá dentro, né? Tem que estar com um psicológico muito preparado para isso. E, teve a jogada do Arias. Gente, pelo amor de Deus. Por mais que a arbitragem no Brasil seja péssima, de péssima qualidade, qualquer árbitro brasileiro marcaria pênalti no John Arias. Não tem como. O cara deslocou o John Arias. Ele segurou no ombro do John Arias. Ele puxa o John Arias para trás para poder alcançar a bola com o pé. Se você reparar bem na jogada, ele puxa o John Arias e estica o pé para tirar a bola. O John Arias não é de se jogar, todo mundo conhece o John Arias.
O John Arias cai. O que o John Arias apanhou nesse jogo, em todos os outros, em toda a campanha, no Brasileiro, na Libertadores, ele apanha muito, O que ele apanhou nesse jogo, fora do normal. Mas o John Arias, ele não se joga, ele não simula falta. E o cara puxa, desloca ele pelo ombro, ele cai e o cara desloca para alcançar a bola. Qualquer árbitro brasileiro, por mais que a gente tenha uma arbitragem muito ruim, teria marcado aquele pênalti. Mas a gente sabe que é sul-americano, que é diferente, que o árbitro não dá nada. Mais uma que passou. Ok, passou isso aí. E aí a gente vai se caminhando para o final do jogo. O árbitro sempre marcando as faltinhas pro Boca Juniors e nada a favor do Fluminense. Nada a favor do Fluminense. E aí teve o gol do John Kennedy. E aí ele, óbvio, né? Não pensou duas vezes. Foi comemorar com a torcida, é protocolo, deu o segundo amarelo e expulsou o John Kennedy. A expulsão do Fabra, primeiro, que ele já tinha dado 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo da prorrogação. Ele estendeu esse tempo. Já era para ter terminado a prorrogação. O próprio árbitro se enrolou ali e deixou seguir 1 minuto a mais, né? E aí, cara, ele tava de costas para a jogada, o Fabra dá um tapa na cara do Nino. E, cara, ali não tinha como, né? Se o VAR fosse omisso nessa situação, ia ser muito na cara. Não tinha como. O Roldan, ele tava de costas, ele não viu. Realmente ele não viu. Isso aí até vou eximir ele de culpa. Ele não viu. E o cara dá um tapa na cara do Nino. Não pegou em cheio, ok, mas foi agressão. Aí o VAR teve que intervir, aí não tinha como. E aí ele foi expulso. Mas, gente, pra que tem VAR? O VAR tem que intervir, cara. Não entra na minha cabeça, não cabe aqui. A gente vê o tanto de jogadas, como foi a mão na cara do Keno, como foi o pênalti no Arias, e o VAR o VAR ele dá razão para o juiz no campo. Não pode, o VAR tá ali para intervir nesses momentos. Isso não pode acontecer, Foi pênalti, claro. Qualquer VAR em qualquer lugar do mundo daria pênalti no John Arias. O VAR não pode ser omisso a esse ponto. O senhor Vilmar Roldan, segundo a mídia argentina, tá? Isso não é palavra minha. Segundo o que eu vi da mídia argentina, o Riquelme solicitou a arbitragem do Vilmar Roldan. Ele indicou o Vilmar Roldan para ser o árbitro da final, tá? Então, assim, vou falar o quê? Os caras são copeiros, os caras não gostam de brasileiro, os caras apitam contra o Brasil mesmo, né? A gente sabe que tem muito time brasileiro favorecido aí, principalmente no futebol brasileiro, tá? No sul-americano é mais difícil. Mas sul-americano é sempre os caras. Não interessa se o juiz é da Colômbia, da Venezuela, do Chile, é sempre a favor dos caras. Os caras são copeiros. Se vocês repararem bem, no finalzinho do jogo todo, da prorrogação, ele foi estendendo minuto. O jogo foi acabar com 123, quase 124 minutos. Repara no semblante do Vilmar Roldan. Repara a hora que ele vai lá, que o Lima dá aquele chutão para a lateral e ele vai buscar a bola. Repara no semblante dele. Parece que, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião minha, que ele vem caminhando assim, ele pega a bola e tipo assim, fiz tudo o que eu podia. Dei todo o tempo que eu podia e vocês não conseguiram ganhar o jogo. É isso. O semblante dele dizia isso, tipo, fiz o que estava ao meu alcance e vocês não conseguiram, eu vou ter que apitar o final do jogo aqui e acabou. Eu tenho certeza que se o Boca faz um 2-1 antes da prorrogação, a minutagem de tempo extra ia ser muito pequena. Ele ia acabar o jogo o mais rápido possível. Se o Boca está em vantagem, ele não ia dar o tanto de tempo que ele deu. Na prorrogação, ele esperou o Boca jogar 3, 4 bolas para a área, até o chute do Lima lá na lateral, para ele buscar a bola. O Boca teve uns 3, 4 cruzamentos dentro da área do Fluminense, ele não acabava o jogo. Isso não existe, cara, isso não existe. Aí é o que eu falo, o cara podia ter mudado o resultado do jogo. O Boca, quando o Boca entra, o Fluminense dominou o jogo todo. O Fluminense é o Fluminense que a gente já conhece.
Se o Fluminense toma gol, o Fluminense vai lá e faz 2, 3. Se ele toma 2, ele faz 4. Se ele toma 3, ele faz 5. O Fluminense é esse time. Só que ele não vai conseguir fazer 3, 4, 5, faltando 3, 4 minutos para acabar, sem o juiz estender o jogo. Ele não vai conseguir. Se o Boca faz um gol, a gente estava lascado. Não ia ter como virar o jogo, porque a arbitragem é tendenciosa. A gente tem que ficar muito atento a isso, cara. Muito atento. Foi muito absurdo, foi muito absurdo. Ele permitiu que o Boca, parecia até assim, o jogo só vai acabar quando o Boca empatar. Aí a gente vai para os pênaltis. Era isso que parecia, né? Então assim, tem que ficar muito atento, cara, porque foram muitos detalhezinhos. A cabeçada no Ganso foi uma agressão. Tá, beleza, que não expulsasse, mas tinha que ter mostrado o amarelo. Se ele deu o amarelo pro John Kennedy, porque o John Kennedy esticou o braço, ele tinha que ter dado amarelo pro jogador do Boca quando esticou o braço contra o Keno. Tinha que ter marcado a falta que ele não marcou, ele ignorou. A puxada no John Arias tira o jogador da jogada, tira o John Arias da jogada, entendeu? Assim, não tem o que falar. É um assunto muito sério. É porque a gente é campeão, né? Isso vai ficar marcado para a história e ninguém vai prestar atenção no Vilmar Rodão. O Fluminense é campeão da América, né? Que se exploda o resto. O Fluminense é campeão, acabou. Só que se a gente perde esse jogo, se a gente empata e vai para os pênaltis, perde esse jogo, ia ser pior do que o Hector Baldassi. Ia ser pior. A gente tem que ficar atento, a gente tem que cobrar, a CBF tem que estar em cima, os clubes brasileiros têm que fazer um movimento, porque é nítido como os caras são favorecidos. O presidente da Conmebol torce pro Olímpia do Paraguai, sabe? Não pode ser assim, não pode ser desse jeito. A gente quer o futebol bonito, quer ganhar na raça, na marra. A gente ganhou na raça, na marra, contra tudo e contra todos, mais uma vez, né? Mas, cara, o que eu xinguei, o que eu fiquei desesperado, o que eu passei mal nesse jogo, cara, que na arquibancada não dá pra ver esses detalhes. Só depois, só no pós-jogo. Mas ali na televisão, revendo o lance, vendo que o VAR não foi chamado, o VAR tinha que intervir em todos os lances e respeitando a decisão do árbitro de campo, que foi omisso. Vilmar Roman foi omisso. Ele se escondeu no jogo, ele se escondeu. E no final do jogo, olha, repara no semblante dele. Tava na cara dele que ele fez tudo que ele podia e não deu, né? É isso, era o que eu tinha para comentar, né? Gostaria que o Gugu, Senhor da América, comentasse sobre isso, né? Ele tem uma visualização grande aí, uma galera seguidora dele. O Canhotinha de Ouro, que eu sou apaixonado, Gerson Canhotinha de Ouro, amo você, ó. Que o Gerson possa comentar isso aí também, que, cara, é muito absurdo, né? A gente precisa mudar isso aí. A gente é campeão da América, agora é relaxar, né? Eu fiquei off igual a todos os tricolores, a gente ficou, né? E tô aqui comemorando e vou comemorar muito ainda, tem muita coisa pela frente. Mas é isso, cara, vamos ficar atentos porque foram vários lances ali muito polêmicos no jogo em que o Boca foi favorecido, sim. Mas, né, quem sou eu? Eu tô aqui só fazendo comentário. Beijo pra vocês, saudações tricolores, vitória Fluminense!